Olá, tudo bem? Estamos começando mais uma transmissão ao vivo pelo Facebook, como eu chamo, live especial. Nessa live de hoje, nessa transmissão, eu vou falar sobre as novas competências fundamentais do profissional de RH, de recursos humanos. Então, se você é profissional da área de RH, se você tem alguma atividade relacionada à área de recursos humanos, com certeza vai aproveitar bastante esse tema de hoje, vai aproveitar bastante esse conteúdo dessa transmissão. Se você está vendo, está participando ao vivo, tem um monte de gente chegando já na sala, sejam todos muito bem-vindos. Para quem está chegando à transmissão ao vivo, se você está assistindo essa transmissão gravada, disponível no YouTube, também, da mesma forma, seja bem-vindo. Então, para todos aqueles que estão me assistindo agora, o assunto dessa live, dessa transmissão, será as novas competências fundamentais do profissional de RH. Eu vou falar um pouquinho destas competências, é um estudo que foi feito internacional, falando um pouco de algumas características do mundo, né, do mercado, e com foco no profissional de RH. O que o profissional da área de recursos humanos hoje precisa ter de competências para lidar com esse mercado, com esse mundo em constante transformação, ok? Então, só para eu ajustar aqui as minhas telas aqui e poder dar um bom acompanhamento, eu vou te pedir só um pouquinho de paciência, você que está me assistindo ao vivo, né? Poder acompanhar junto aí, quem estiver chegando agora então, puder dar um joinha, um ok, mandar um abraço aí, né? Dizer para eu saber quem que está chegando aqui na sala. Se você está assistindo a gravação pelo YouTube, deixa o seu comentário, que todos eles são muito importantes para eu ir preparando as novas transmissões. Eu tenho feito todas as terças-feiras, às 21 horas, horário de Brasília, e sempre com um assunto relacionado à área de comportamento humano no trabalho, gestão de pessoas, recursos humanos, enfim, áreas que se relacionam à minha experiência e à minha formação acadêmica também. Tá? Então, para aqueles que ainda não me conhecem, estão me vendo pela primeira vez, aí tem gente chegando aqui falando para eu dar um oi, né? Iris, pronto, Iris, um oi para você, seja bem-vinda. A todos que estão chegando agora também, sejam todos muito bem-vindos. A sala está começando a encher, isso é muito bacana, isso é muito legal. E a interação é sempre muito legal, Maísa também, sempre presente. O áudio está um pouquinho baixo, Maísa, vamos ver aqui se eu consigo corrigir essa informação. Talvez mais alguém aí tiver com um áudio também não muito legal, me dá um toque que eu vou tentando ver aqui se tem algum problema na minha conexão ou se de repente é aí do seu lado que pode talvez seja aumentar um pouquinho. Meu amigo Menegatti, professor Menegatti, seja bem-vindo. Todos que estão entrando na sala agora. O assunto de hoje é as novas competências do profissional de RH. Então, para todos aqueles que chegaram agora e que puderem aí dar um joinha, mandar um oi, né? Isso é legal para eu ir podendo ir ajustando aí algumas informações. Obrigado para quem está me dando o feedback do áudio, tá bom? Muito bem, para começar a falar então, sem muita enrolação, sem muito blá blá blá, né? Eu sei que todo mundo que participa ao vivo quer que seja mencionado, quer que a gente dê um oi, dê um olá, né? Pessoalmente ali e tal, fale o nome. Isso é muito legal, eu gosto muito dessa interação. Quem assiste minhas palestras, quem assiste meus treinamentos ou foi meu aluno, né, sabe que eu gosto muito dessa interação. Só que imagina a situação, a pessoa está assistindo essa gravação dessa live ou das outras que eu já fiz, né? Aí de repente ela está assistindo algo que já aconteceu e está assistindo ali para ver o conteúdo, claro, né? E aí de repente ela começa a falar, ouvindo eu falar, oi fulano, oi Beltrano, fulano está dizendo isso, fica meio esquisito. Então isso é uma das coisas que eu estou, à medida que eu tenho feito essas novas transmissões, eu tenho procurado manter um equilíbrio. Então, para todos aqueles que estão participando ao vivo, eu peço o meu carinhosamente, digamos assim, paciência. Se eu não falar o seu nome, se eu não mencionar você, não significa que eu não esteja vendo que você entrou. Eu fico muito feliz com a participação de todo mundo, pessoas que eu conheço, pessoas que eu estou conhecendo pela primeira vez. Isso é muito bacana, isso é muito legal. Então,
para todos se sentirem bem. Sejam todos muito bem-vindos e vamos ao assunto de hoje, que eu vou falar sobre as novas competências fundamentais do profissional de RH. Esse tema, ele é fruto de uma palestra que eu preparei. Desde o ano passado eu preparei esse conteúdo em formato de palestra. Aqui na transmissão vai ser mais expondo, né, falando sobre o assunto, falando sobre o tema. Mas geralmente nas palestras eu acabo trazendo algumas imagens, tem um visual que complementa, que torna até a apresentação talvez interessante por um outro aspecto, né, nesse sentido do visual e também da interação, que claro, quando eu estou presencial, quando eu estou fazendo essa apresentação junto com as pessoas, eu consigo interagir de uma maneira diferente do online. Mas, de qualquer forma, o conteúdo é praticamente a mesma coisa, muda talvez um outro exemplo, que num determinado momento, numa apresentação eu comento um exemplo, em outras outro, mas enfim, de qualquer forma, então esse conteúdo é um conteúdo bastante atual, tá bom? Muito bem, para aqueles que estão me vendo pela primeira vez, que não me conhecem, eu sou Rogério Martins, eu sou psicólogo de formação, profissional na área de recursos humanos, eu trabalhei alguns anos na área de RH, trabalhei mais de 10 anos na área de recursos humanos, trabalhei em algumas empresas conhecidas como a Danone, a Eletropaulo, a Tectoy Brinquedos, a Petibon. Trabalhei também em algumas empresas não tão conhecidas do público, mas de grande porte, multinacionais, como a Taiko Electronics, enfim. E depois do ano 2000 para cá, eu tenho trabalhado como consultor, como palestrante, ministrando treinamentos, palestras, atividades na área de educação corporativa. E sempre em parceria também com algumas entidades, como o Sebrae, como o Sistema Fiesp-Ciesp, a IOB, diversas entidades e parcerias com outras empresas também de consultoria, ministrando palestras e treinamentos. Então, de 2000 para cá, esse tem sido a minha rotina profissional e sempre voltado com temas relacionados à área de recursos humanos, pela minha experiência, pela minha formação. Como professor universitário também, então lecionei em algumas faculdades, nessas faculdades sempre assuntos relacionados à área de RH ou de comportamento humano no trabalho, que são o meu foco de atuação. E, em função disso, eu sempre pesquisando conteúdos relacionados à área de recursos humanos. Apesar de hoje não trabalhar em alguma empresa como funcionário no regime CLT, como profissional de RH, eu continuo atuando em paralelo, ministrando não só treinamentos, mas fazendo assessoria para a área de RH de empresas, apoiando a área de RH em algumas pequenas e médias empresas também e assim por diante. Então, a atualização nessa área para mim tem sido sempre muito constante. E aí, em função disso, eu preparei essa apresentação baseada num estudo internacional feito alguns anos atrás, em que apontou algumas novas competências para o profissional de RH. Mas antes de eu entrar especificamente nelas, eu quero trazer alguma informação que é importante para a gente contextualizar esse momento, essa situação que a gente está vivendo. A gente está vivendo hoje um mundo de completas mudanças, de muitas transformações. Dizem, né, que é um mundo VUCA, né, que é uma abreviação em inglês para 4 situações que estão acontecendo no mundo hoje. Tá? Então, se talvez a minha pronúncia em inglês não for a mais perfeita, me perdoe, mas vamos lá. Então, um mundo volátil, né, ou volátil, né, traduzindo para o português. A única palavra diferente do inglês para o português é a segunda, que é uncertain, que seria um mundo incerto. Complexo e ambiguous ou ambíguo. Então, quando a gente fala desse mundo VUCA, que seria as primeiras letras em inglês dessas 4 características, traduzindo para o português, seria VICA, tá? V-I-C-A, ou seja, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então, essas 4 características estão presentes no nosso dia a dia hoje. Se a gente for analisar as relações sociais que nós estamos vivendo, a gente está vivendo essas 4 características. Estamos vivendo relações sociais, relações familiares, relações interpessoais no mundo, entre as pessoas, que estão relações
voláteis, as coisas não têm mais aquela certeza, né? Então tudo está muito etéreo, né? Tá todo mundo, um filósofo falecido recentemente, se não me engano, acho que no ano passado, o Zygmunt Bauman, ele fala que nós estamos vivendo um mundo líquido, né? Então nós estamos vivendo um mundo onde as coisas elas não têm mais aquelas características concretas, né? De tudo vão acontecer, eu sei em que tempo, em que prazo, de que forma, etc. Tá? Outra característica importante é a incerteza. Nós vivemos um mundo de incertezas. Não temos mais como prever o que vai acontecer daqui ao médio, ao longo prazo. Nem ao curto prazo nós conseguimos mais ter alguma certeza. Então nós vivemos um mundo de muitas incertezas, de uma grande instabilidade. Então, tem uma música que eu gosto muito, quem já assistiu algum treinamento meu, quando eu falo de motivação ou de gestão de mudanças, eu gosto muito da música do Lulu Santos, né, que foi feita em 1986, em que, como uma onda, em que ele dizia, né, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. A vida vem em ondas como o mar. E nada mais certo hoje do que a incerteza. Ou seja, não temos mais garantia de nada, não temos mais a questão de, principalmente para quem está buscando oportunidade de emprego, várias pessoas têm me perguntado sobre isto, né, sobre a questão do mercado. Puxa, como é que eu faço para me recolocar? Eu estou há X tempo buscando emprego e não consigo. Então, esta é uma das características do mundo moderno, do mundo atual. Tudo aquilo que se fazia até um tempo atrás, até 5, 10, 15, 20 anos atrás, e que dava certo, hoje não temos mais esta mesma garantia. Então, se eu disser para você assim, olha, faça o seu currículo com estas características, dispare para tantos lugares, acesse tais sites, você vai conseguir o seu emprego em 6 meses. Isso não existe mais. Coisa que no passado funcionou. Olha, você vai nas agências de emprego, você monta o seu currículo neste formato e que tudo vai dar certo. Então, estas certezas nós não temos mais. E isso torna tudo muito mais desafiador. Essa é uma das grandes características do mundo moderno. Os desafios de lidar com o mundo que nós estamos vivendo. Então, eu estou comentando do mundo VUCA, ou traduzindo para o português, VICA. Um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Falei do volátil, falei do incerto, estou entrando no complexo. Nós estamos vivendo uma maior complexidade das coisas. Então, uma outra característica importante para os profissionais hoje, de qualquer atividade no mercado, quanto mais você conhece sobre algum assunto, mais você se torna diferenciado. Aí eu já vou até misturar o próximo item do mundo VICA, do mundo VUCA ou VICA, né? Que é o ambíguo. Quer dizer, mas não é. Não temos mais certeza. Quer dizer, vai funcionar para alguns casos, mas não vai funcionar para outros. Aquilo que funciona para um determinado segmento não funciona para outro. Aquilo que funciona para mim talvez não funcione para você. Aquilo que funciona no RH de uma empresa talvez não funcione no RH de outra empresa. Essa é uma das características deste mundo ambíguo. Quer dizer, nós estamos vivendo situações, momentos, características de coisas que são complexas. Tudo bem? Até aqui tá ok? Algumas pessoas estavam comentando que estava com problema ainda de som ou de travando e tal. Como eu estou acompanhando aqui direto, eu não sei se está ok para todo mundo. Então, se você puder dar um joinha, dar um ok, dar um coração, você que está assistindo ao vivo agora, para eu saber se está tudo certinho com o áudio, com o vídeo, se está tudo legal, se o conteúdo está indo bem também, tá bom? E aí a gente vai ajustando, ok? Muito bem. Eu vou tentar acompanhar aqui pelo meu direto aqui também, para ver se está tudo certinho, tá bom? Então manda um joinha se estiver ok, manda seu comentário. Como é que você está vendo? Me ajuda, interaja aqui comigo. Como é que você, coloca lá nos comentários, como é que você está vendo esse mundo VUCA, esse mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo? Você sente isso no seu dia a dia? Qual a característica que você
mais sente, mais percebe dessas 4 características desse mundo moderno? Seja no mundo profissional, seja na vida pessoal, seja nos relacionamentos, no comércio, na busca por um emprego, por uma oportunidade profissional. Escreve, comenta aí no nosso chat aí, para eu saber como é que está isso para você. Como é que está esse mundo hoje para você? Como é que está esse mundo VUCA, VICA, né? Se você está sentindo que está diferente, o que está acontecendo, o que você sente de mais complicado nesse momento de hoje, tá bom? Vou aguardar um instantinho aí para ver os comentários de vocês, rapidinho, curtinho, para eu ir comentando aí com vocês. Como é que está esse mundo? Como é que você enxerga esse mundo de hoje? Volátil, as coisas acontecem de uma forma rápida, de uma forma dinâmica, incerto, a gente não sabe mais o que vai acontecer daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, complexo, as coisas estão cada vez mais difíceis de decifrar e ambíguo, aquilo que serve para uns não serve para outros. Como é que é isso para você? Tem alguma experiência? Tem passado por alguma situação? Você é profissional da área de RH? Tem sentido isso na hora de fazer processo seletivo, por exemplo? Então, você que trabalha em recrutamento e seleção, que está me vendo, está ao vivo aqui comigo, ou está assistindo a gravação pelo YouTube, mesmo você que está assistindo pelo YouTube, deixa nos comentários também como é que você está percebendo esse mundo de hoje. Nos processos seletivos, eu vejo muitos, eu não atuo hoje mais diretamente com recrutamento e seleção. Fiz muitos processos seletivos algum tempo atrás, atualmente eu não trabalho mais com esta área, mas eu acompanho, eu tenho vários colegas, vários headhunters que são profissionais, amigos, colegas que eu converso, que eu troco ideias e tal, e também acompanho por vários outros profissionais, por outros meios, né? E uma das coisas que eu tenho ouvido, que eu tenho lido, que eu tenho acolhido de informação nessa área de recursos humanos, em especial essa parte de recrutamento e seleção, é que muitos candidatos, tem os dois lados do que eu vou falar, ok? Muitos candidatos chegam na hora da entrevista, ou no dia da entrevista, ou no dia para fazer a entrevista, depois de convocados e tudo mais, estas pessoas simplesmente não aparecem, não vão, não dão satisfação, não aparecem no processo seletivo, simplesmente agenda, mas não vai, o profissional de recrutamento e seleção fica esperando. Coisa que há uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás, era improvável, era muito difícil acontecer. Isso é uma das características desse mundo VUCA. As coisas estão diferentes. Os candidatos não estão se adequando. As pessoas, por exemplo, que é uma área mais da minha atividade hoje, as pessoas em sala de aula, numa sala de treinamento, ou numa palestra, ou em algum outro evento que está sendo transmitido algum conhecimento, algum conteúdo, etc. A pessoa vai e fica no celular, fica lá no WhatsApp ou qualquer outra coisa, e às vezes perde o conteúdo, perde uma informação, perde alguma coisa que está acontecendo. E isso requer do profissional que está instruindo, que está conduzindo uma atividade, entender o que está se passando. Será que aquele profissional não está interessado? Será que a transmissão do conhecimento não está legal? Então isso torna toda essa relação entre profissionais muito diferente, muito complexa, como eu acabei de falar. A Bruna coloca, né? A Bruna escreveu assim: como profissional de RH, realmente sinto a necessidade de rápido e de dificuldade de encontrar candidatos que realmente interessados no processo. Sim, então hoje é uma das características. Ao mesmo tempo, eu vejo, leio e ouço de candidatos também, isso já não é uma coisa tão nova, não é tanto desse mundo VUCA ou VICA, traduzindo para o português, de candidatos que reclamam que a área de RH não dá retorno. Isso na boa, isso já acontece há muito tempo, né? Acho que a grande mudança do que eu tenho visto é essa característica dos profissionais estarem cada vez mais desapegados, vamos dizer assim, né, dos processos seletivos, ou da sala de aula, ou de um evento que a pessoa esteja participando. A pessoa está ligada em várias coisas ao mesmo tempo. Essa é uma característica que eu, pelo menos, tenho
percebido, e eu gostaria de saber se você compartilha dessa mesma percepção, se você enxerga de uma outra maneira, se você tem alguma coisa que você sente mais no seu dia a dia como profissional de RH. A Bruna ainda complementa, né? Sinto que em alguns momentos justamente essa falta de comprometimento, né? E isso realmente está acontecendo até por uma característica que eu já comentei numa das lives, quando eu falei de como liderar as diferentes gerações. Se você perdeu essa live, está no YouTube, procura lá, em que eu falo das gerações. E isso faz parte deste mundo que a gente está vivendo hoje com estas características diferentes, ok? Muito bem, se você tem também aí alguma história para contar, coloca ali nos comentários que a gente vai trazendo aí, vai compartilhando, vai dividindo com todo mundo a sua opinião, né, o seu ponto de vista, a sua experiência. Então, esse é o mundo que a gente está vivendo hoje com essas características. Bom, para complementar, em algumas características que eu também enxergo neste mundo com essas 4 características em especial, né? A gente tem um crescimento econômico e isso gera novas oportunidades em outras empresas, então nós temos aí hoje novas oportunidades aparecendo, então isso abre, né, as pessoas estarem transitando mais entre as empresas. Aquela característica típica de mercados há 20, 30 anos atrás, em que o profissional ficava muitas vezes 10 anos, 15 anos, 20 anos numa só empresa, está cada vez sendo encurtado, está ficando menor, né? A Maísa descreveu, né, dizendo que ouviu de um gestor de uma grande indústria de calçados que o maior desafio para o RH é dar feedback aos candidatos em um processo seletivo. Sem dúvida alguma, esse é um assunto bem complexo, Maísa, porque existe 2 posicionamentos aí, né? Muitas vezes você chegar para um candidato, uma pessoa que você não conhece, você não sabe como ela vai reagir a um feedback, por exemplo, em que ela não foi aprovado por alguma característica, por alguma deficiência técnica ou por alguma característica comportamental que ela apresentou no processo seletivo. E você apresenta esse feedback para essa pessoa, você não sabe como é que ela vai agir, como é que ela vai reagir, como ela vai absorver esse feedback, como que ela vai interpretar e depois vai traduzir isso na vida dela. Uma coisa é você dar um feedback para alguém que você tenha proximidade para acompanhar o processo de desenvolvimento desta pessoa. Outra coisa é você dar um feedback para alguém que talvez você não vá ver nunca mais. Então, isso torna esse processo de feedback, principalmente num processo seletivo, mais complexo. E a gente às vezes pode também pensar, se eu for analisar pelo aspecto negativo de uma situação como essa, um candidato de repente usar aquilo como uma informação e detonar a empresa, ou querer abrir algum processo porque foi reprovado no processo seletivo e o feedback ele entrar com uma ação judicial contra a empresa. Então vejam, é uma situação muito delicada essa questão de feedback em processo seletivo. Por isso que a maioria das empresas e dos profissionais acaba dando aquele feedback meio geral, né? Tipo, você não foi aprovado, agradecemos a sua participação e etc. Só que, por outro lado, aí de novo, né, avaliando sempre os vários aspectos dessa situação, puxa, eu como candidato, como é que eu posso crescer, aprender, me desenvolver se eu não tiver um feedback daquilo que eu não mandei bem? Então é uma situação bem complexa. Eu vou abrir um parênteses aqui de uma situação que aconteceu comigo dentro disso que a Maísa colocou, né? Uma situação que eu estava selecionando uma pessoa para trabalhar comigo como estagiária na área de RH, numa das empresas que eu trabalhei, e durante o processo seletivo, uma das candidatas andou durante o processo, mas num determinado momento ela apresentou algumas características que para nós, naquele momento, ela não se encaixaria, não seria aprovada. E uma das características tinha a ver um pouco com a questão da postura dela, tal, enfim.
E eu fiquei na dúvida, eu falei, puxa, como que eu vou tratar isso, né? Se eu não falar isso para essa pessoa, ela vai continuar com essa carência, com essa deficiência, e talvez ela perca outras oportunidades em outros momentos, em outros processos seletivos. Mas ao mesmo tempo, se eu falar isso, será que eu vou invadir talvez um aspecto que ela possa não estar preparada para aceitar, para entender, para absorver? Eu arrisquei, eu acabei dando esse feedback, apontei algumas características desta pessoa que durante o processo seletivo nós detectamos que comprometiam ela como candidata, né, como profissional, enfim. E aí é óbvio que a pessoa sai chateada, porque quem é reprovado no processo seletivo dificilmente sai, né, feliz e contente, né, de uma situação como esta. Mas passou alguns anos, passou um tempo, eu fui ministrar um treinamento, fui dar um curso, e essa pessoa era uma das participantes desse curso, era um curso aberto ao público. E aí ela veio para mim e falou assim, oi Rogério, tudo bem? Você lembra de mim? Aí vem aquela situação, você falou assim, pode ser bom, pode ser ruim, né? Se lembra de mim é sempre uma situação meio delicada. Bom, o fato é que ela recordou essa situação e ela me deu um feedback dizendo que aquele momento em que eu apontei para ela aquela característica, aquilo que ela tinha sido reprovado, aquilo que ela não tinha ido bem e tal, fez com que ela repensasse, reavaliasse e tivesse feito algumas mudanças e depois aprimorou e tal, e ela acabou entrando e ela na época trabalhava numa grande empresa em São Paulo e veio agradecer, etc., aquela coisa toda. Então vejam, é uma situação delicada, uma situação complexa de você lidar, né, com essa questão de feedback para candidato, etc. e tal. Isso às vezes até numa situação, como eu falei, de treinamento também, às vezes um participante de um treinamento, de um curso, eu já tive algumas situações como esta, de você durante o andamento de um treinamento, uma pessoa ter uma postura inadequada, você fala, não fala, se de repente é um profissional da empresa em que você trabalha uma coisa, mas como consultor, por exemplo, eu estou prestando um serviço, é um profissional do meu cliente, como é que eu abordo isso? Então, isso é uma das coisas complexas cada vez mais deste mundo que nós estamos vivendo hoje. As pessoas, alguns dizem que é mimimi, né? Mas são as delicadezas no trato das relações humanas, cada vez mais complexa. Nós estamos vivendo ainda nesse mundo moderno uma dificuldade de mão de obra especializada e uma grande rotatividade destas pessoas. Então nós vivemos hoje uma grande mudança, as pessoas estão mudando de emprego com uma frequência muito maior, é a questão da volatilidade, né? Muitas pessoas ingressando no mercado com uma escolaridade baixa. Não é que a pessoa não tem nível superior, as pessoas até têm nível superior, mas ruim. Faculdades, universidades, cursos ruins, fracos. E isso compromete o nível profissional. Então, a pessoa, isso em todas as áreas, tá, gente? Não é só em RH, não. Em RH também, mas em outras áreas também. Eu me lembro de um caso, eu costumo contar esse caso em algumas palestras, que uma empresa de contabilidade, eu tinha contato com a pessoa da área de RH, ela não está mais nesta empresa hoje, mas essa pessoa, uma vez conversando com ela, ela falou, Rogério, eu estou com uma vaga para assistente fiscal. Analista fiscal. E essa pessoa tinha que ter alguns pré-requisitos para poder atuar nessa área e tal. E ela já tinha recebido vários currículos, já tinha entrevistado várias pessoas. E a coisa pegava porque as pessoas se colocavam como analista fiscal, sênior, quase gerentes, cargos de coordenação, etc. e tal, e ela aplicava um teste prático na área fiscal. Porque a pessoa ia atuar na área, tinha que entrar já com experiência para desenvolver as atividades. Não dava para preparar, treinar tecnicamente esta pessoa. E ela falou para mim na época, falou, Rogério, eu estou há mais de um ano com esta vaga e eu não consigo encontrar um profissional. O currículo vem com um monte de informações. Na entrevista a pessoa fala que sabe fazer, que sabe desenvolver, que sabe atuar, mas na prática ela não consegue responder uma atividade, um exercício, não consegue solucionar algumas atividades. E eu vou dizer para vocês, hein, como professor de recursos humanos, né, tem até algumas pessoas aqui entrando na sala agora que foram meus alunos, foram minhas alunas, né, em RH, muitos profissionais de RH fazendo faculdade que dá medo
de repente você ver como que essas pessoas vão atuar em recrutamento e seleção, por exemplo, ou em treinamento, ou em cargos e salários, ou na folha de pagamento. Então, assim, é muito preocupante esta questão do nível de escolaridade hoje das pessoas. Temos muitas faculdades jogando profissionais no mercado sem efetivamente qualificação, sem consistência para que estes profissionais saibam executar. Como professor, né, tanto na faculdade e de cursos livres que eu ministro, uma das coisas que eu procuro dar é a experiência prática, principalmente em disciplinas como esta, recrutamento e seleção. Tem que saber fazer uma entrevista, tem que saber a questão ética da profissão, tem que entender que um candidato num processo seletivo muitas vezes está fragilizado. Tem pessoas que não têm dinheiro para pagar passagem para ir fazer uma entrevista. Chega lá no processo seletivo, chega para fazer entrevista, fica 1 hora, 2 horas aguardando, porque o selecionador, o profissional da área de RH, não o mínimo de capacidade para poder chegar lá e falar, desculpe, tivemos um problema, vamos ter que atrasar, você quer tomar um café, ou vamos te oferecer um lanche ou qualquer coisa do gênero. Então, esse mínimo hoje, cada vez mais, se torna uma questão muito importante para os profissionais de recursos humanos. A Luciane está dizendo que o vídeo não está legal. Luciane, deve ser do seu, porque pelo menos das demais pessoas aqui eu já tive o feedback que tá indo legal. Tenta reconectar, tá bom? Se você tiver com alguma dificuldade de áudio ou de vídeo, tenta reconectar, por favor. Bom, eu estou falando aqui então para fechar a questão do momento, do mundo que a gente está vivendo, desse mundo VUCA ou VICA, né? Volátil, incerto, complexo e ambíguo. Eu estou falando de algumas características, nós estamos vivendo um predomínio da geração Y, que eu já comentei em outro vídeo que eu falei, né? Vários tipos de processo seletivo, eu tenho que aprender a lidar com esse novo mercado, com esses novos jovens, como é que são as características dessas pessoas. Nós estamos vivendo muitas mudanças de valores das pessoas numa sociedade que está em constante transformação. E, por último, o aumento da competição entre empresas e entre os departamentos. Então, a gente tem uma grande competitividade. Tudo isto nos leva, então, eu vou comentar agora das 9 características, né, das 9 competências fundamentais dos profissionais de recursos humanos, o que como profissional de recursos humanos eu devo observar, que eu devo estar atento, me desempenhar, me desenvolver, e vou comentar um pouquinho, dentre elas, a pesquisa que foi feita, uma pesquisa internacional, de como que os profissionais de RH no mercado mundial e no Brasil, como é que eles estão diante destas novas competências. A primeira delas, então, só para quem chegou depois, para quem não acompanhou desde o início ao vivo, essas novas competências é uma palestra que eu preparei desde o ano passado, eu venho apresentando em alguns eventos, em alguns congressos. Então, claro que com uma apresentação eu tenho alguns slides que me ajudam no visual, a fixar algumas informações. Aqui eu vou passando mais pelo verbal, se você quiser ir anotando, ou se você quiser depois eu te passo, é só me mandar um e-mail, eu te passo um resumo desta apresentação, me manda um e-mail com seu nome, com a sua informação, né, de você trabalha em RH, em que área e tal, e me manda um e-mail para contato@rogeriomartins.com.br, que eu depois te mando um resumo dessa apresentação. Então manda um e-mail dizendo, olha, assisti a live, assisti a transmissão ao vivo e gostaria do resumo da apresentação, as novas competências do profissional de RH, tá bom? Muito bem. Vamos lá. Então, a primeira delas são 9, ok? São 9. Eu vou passar um pouco rapidamente, né? Só para poder... Ok, tem gente falando que o vídeo não está muito legal, etc e tal. Vamos lá. Vamos tentar ver se consigo melhorar aqui. Veja se, de repente, a transmissão aí de vocês, tá bom? Por favor. Muito bem. Pedindo, então, mais uma vez aí para quem estiver online, dá um joinha, dá um ok, tá? Para ir ajudando aí a trazer mais gente aí para a sala. Muito bom. Primeira delas, profissional de RH, competências essenciais do profissional de RH. Posicionamento estratégico. Eu vou colocar aqui para vocês que estão me acompanhando. Então, as novas competências
do profissional, competências fundamentais do profissional de RH, a primeira delas, então, o posicionamento estratégico. Então, a questão é, você como profissional de RH, tem hoje, se coloca hoje estrategicamente na sua organização, ou você atua como um mero repetidor de conteúdos e informações? Você é aquele que vai lá, busca-se, né, procura desenvolver as suas competências de forma a alinhar com a estratégia da empresa, ou você simplesmente executa. Então, a primeira das novas competências é o posicionamento estratégico, ok? Como que você alinha a sua atividade à estratégia da empresa? Ah, Rogério, mas eu não sou gestor, eu não tenho essa condição de agir em nome do RH da empresa. Como que você, como profissional, seja assistente, analista, estagiário, não importa o seu cargo, como que você se posiciona estrategicamente dentro de RH? Como que você se posiciona? Você é aquele que meramente reproduz ou é aquele que você sugere, traz ideias, coloca outras formas, pesquisa, vai no mercado? Isso é posicionamento estratégico. Posicionamento estratégico não só como gestor de RH, mas também como profissional de RH se posicionando dentro da área de RH. Então eu sou da área de folha de pagamento, eu vou lá e fico só operacionalizando folha. Eu sou de recrutamento e seleção, eu fico simplesmente fazendo entrevista uma atrás da outra. Ou eu vou lá, eu procuro novos métodos, eu procuro ampliar, eu discuto com o meu gestor, eu trago a ele novas formas, novas tecnologias, novos conhecimentos. Isso tudo é posicionamento estratégico. Não só para a área de RH, mas eu como profissional de RH tenho me posicionado de forma estratégica, eu tenho fixado, eu tenho me aperfeiçoado, buscado conhecimentos novos, eu faço cursos para aperfeiçoar o meu desenvolvimento. Isso é posicionamento estratégico, ok? Vamos lá. Segunda, vai vendo aí se você está fazendo tudo que eu estou te falando aqui, hein? Vai pensando, anota e vai pensando se você está fazendo tudo isso aí que eu estou te falando agora aqui, ok? Vamos lá. Segunda competência do profissional de RH. Vou colocar aqui para você, vai me acompanhando. Credibilidade. Espera aí, que tem umas coisas aqui aparecendo na minha frente, eu não consigo. Vamos lá. Credibilidade. Você, como profissional de RH, gera credibilidade na empresa? Você, como profissional de RH, você consegue criar credibilidade junto ao seu gestor, junto às áreas requisitantes? As pessoas, quando pensam em RH, qual é a primeira opinião que elas têm, qual é a primeira ideia que elas têm? Elas falam, uau, o RH da nossa empresa, show de bola, eu sei que eu posso contar, eles prometem e cumprem, tem credibilidade aqui com a gente. Puxa, eles não ficam lá sentadinhos lá com a bunda lá, esquentando a cadeira lá na área. Não, eles vêm, eles participam, eles trocam. E gera credibilidade. Você é um profissional que gera credibilidade na sua atividade? Você cumpre o que você faz? O que você fala? Você é daquele que apresenta resultados? Então, credibilidade é isso. Credibilidade é através do seu dia a dia, através das suas atitudes como profissional de RH. Questione-se. E o RH da sua empresa gera credibilidade? As pessoas quando falam, o RH aqui, nossa senhora, aqui as coisas não funcionam. Aqui a coisa tudo é devagar. A gente manda uma vaga lá para a área de RH, leva mais tempo do que deveria. Treinamento aqui é só para gastar dinheiro. A área de cargo e salário aqui é uma bagunça. Não tem descrição de cargo. Aqui a área de segurança do trabalho é só para fazer documentação. Credibilidade. O seu RH, a sua área de RH, você como profissional de RH, tem gerado credibilidade para as pessoas? Muito bem. Terceiro item, capacidade de lidar com paradoxos dentro da empresa. Deixa eu colocar aqui para você. Então, terceiro item, capacidade de lidar com paradoxos dentro da empresa. Vamos lá.
Capacidade para lidar com paradoxos dentro da empresa. Ou seja, como é que você lida com... Lembra que o mundo é ambíguo, né? Com essas situações em que, de repente, tem situações distantes. Como é que eu lido com conflitos de interesses? Como é que eu lido com pessoas diferentes dentro da organização? Quais são os paradoxos? Quais são as coisas que mexem com a sua organização? Empresa muito rígida, empresa muito flexível. Tem empresas que eu conheço hoje de uma flexibilidade tão grande que as pessoas não sabem como se comportar. Elas agem de uma maneira como se estivessem em qualquer lugar, brincam, chega na hora que quer, sai a hora que quer, faz o que quer. Uma empresa desse jeito dificilmente vai perpetuar no mercado, porque o mercado ainda, mesmo que a gente esteja com todas essas transformações, o mercado ainda tem algumas características um pouco mais tradicionais. Pode ser que daqui para frente fique mais flexível ainda, mas isso é um dos paradoxos. Como é que você lida com esses paradoxos? Com a ambiguidade, com as diferenças dentro da organização. Grande desafio para você e para a área de recursos humanos. Vamos lá. Quarto item. Capacidade de promover mudanças. Você, como profissional de RH, você é um profissional que estimula, que promove mudanças? A sua empresa a sua área de RH, é uma área que promove mudanças na organização? Ou ela é absorvida pelas mudanças? As mudanças vêm e arrastam a área de RH. Aí vai lá, se vira nos 30, né? É programa do Faustão, se vira nos 30, né? As coisas acontecem, não, vamos para cá, não, agora mudar, vamos para lá. E social, vamos para lá agora, não, vamos correr atrás. Ou não, a gente provoca mudanças. A gente estimula um processo de mudanças. A gente desperta a inovação dentro da organização. Nós somos os pioneiros em trazer coisas novas para a organização. Nós mobilizamos as pessoas a pensarem de forma inovadora. Essa é a área de RH da sua empresa? Essa é você na área de RH da sua empresa? Ou você é aquela pessoa que já se acomodou? Opa, consegui meu emprego, legal, que bom, tenho meu salário, tenho minhas férias, meu 13º. Ou não, você está lá provocando, estimulando, percebendo que, puxa vida, para uma empresa continuar crescendo no mercado, ela vai ter que estar sempre inovando, buscando novidades, e a área de RH não pode ser diferente. É assim você? É assim a empresa que você trabalha? É assim o RH no qual você trabalha? Se não é, o que você não fez ainda para mudar? O que você ainda está parado que não se movimentou para provocar essa mudança? Discutir com o seu gestor, com a sua gestora, trocar uma ideia, conversar com seus colegas, buscar no mercado formas de provocar mudanças, aprender, se desenvolver, buscar em cursos, informações, enfim, vai atrás. Vamos lá, próximo item, quinto item, estamos no quarto, vamos para o quinto. Desenvolvimento do capital humano. Bom, isso eu diria até que nem é tanto uma nova competência, né? Então vamos lá, deixa eu só anotar aqui para quem está no Facebook. Quinto item, desenvolvimento do capital humano. A área de recursos humanos é a área que deve promover a capacitação das pessoas. Na sua empresa, a área de recursos humanos, ela pune ou ela desenvolve? Ela cobra ou ela desenvolve? Ela fica controlando ou ela desenvolve? Que caramba, que katsu que a sua área de RH na empresa faz? Qual é a sua atuação como profissional de recursos humanos? Como profissional que desenvolve o capital humano? Você atua desenvolvendo o seu capital humano? Você busca desenvolvimento? Você que está assistindo essa live ao vivo ou a gravação dela pelo YouTube, isso é desenvolvimento do capital humano. Mas não adianta só assistir essa live, fazer essas anotações, guardar para você e falar, legal, agora estou super bem, meu capital aqui está desenvolvido, intelectual. Não. Como que você, como profissional de RH, se relaciona com as pessoas dentro da organização? Você sabe que
da minha experiência como profissional de RH e hoje como consultor, visitando diversas empresas diferentes, uma das coisas que eu presenciei e ainda hoje eu ouço, ou vejo e conheço casos diversos de pessoas que reclamam que uma das piores áreas em termos de relacionamento, não é pior, também não vamos detonar, né? Mas uma das piores áreas de relacionamento é a área de RH, de muitas empresas. Ah, é geral? É todo mundo? Pô, tô avacalhando com a área de... Não, muito pelo contrário. A questão é, a área de recursos humanos é a área que cuida de pessoas e só por isso deve ser a área que tem que estar extremamente conectada às pessoas. Entender de pessoas, lidar com pessoas. Então, se você atua na área de recursos humanos, entenda que você tem que, na sua essência, gostar de lidar com gente. Senão, vai fazer outra coisa. Não vai ficar na área em que você vai ter que lidar com gente o tempo todo. Eu trabalhei com gente assim. Eu conheço ainda hoje gente assim, que não gosta, que gosta de números, que gosta de outras coisas e que não gosta de interagir com pessoas, que não gosta de atender pessoas. Trabalha na área de departamento pessoal, que tem que lidar com funcionário, ver carteira, falar de benefícios, etc. e tal, mas a pessoa fala de mau humor. Profissional de treinamento, que vai para a sala de aula e trata mal as pessoas. Profissional de recrutamento e seleção, que trata mal o candidato. Quer dizer, está errado. Não é isso. Isso não é a área de RH. A área de RH é a área que desenvolve capital humano, que lida com gente, que procura entender de pessoas, que procura se aproximar das pessoas, que usa da empatia como uma característica essencial. É assim? É isso que você tem feito? Vai lá. Questione-se e vamos em frente. Sexto item, análise e interpretação de dados. Essa é uma área, uma atividade que para alguns profissionais é bem complicado, né? Análise e interpretação de dados. Para quem trabalha principalmente na área mais de desenvolvimento de RH, essa é uma atividade mais complexa, até para alguns mais chata. Para quem já trabalha mais na área de departamento pessoal, folha, cargos e salários, né, que são áreas mais analíticas, isso talvez até seja uma atividade mais comum. Mas a análise e interpretação de dados é para todos os profissionais de RH. Não importa se você trabalha na área de segurança do trabalho, se você trabalha nas relações sindicais, se você trabalha com benefícios, comunicação, recrutamento e seleção, enfim, desenvolvimento, treinamento, não importa a sua atividade. Cada vez mais é preciso mostrar, a área de RH, é preciso mostrar os resultados que a própria área de RH está trazendo. Olha, no nosso processo seletivo nós tivemos estes dados aqui dos candidatos, o mercado está assim, na área de treinamento, na área de folha de pagamento nós conseguimos desenvolver uma melhora, enfim, trabalhar dados, trabalhar informações, ok? Muito bem. Sétimo item, administração de benefícios e remuneração. Olha aí, outra competência fundamental, administração de benefícios e remuneração. Isso quer dizer que a área de RH, uma área de RH estratégica, ela passa por desenvolvimento de pessoas, ela passa por analisar dados, informações, ela passa por desenvolvimento de estratégias e ferramentas de retenção. Retenção também focadas nessa questão de salarial, nessa questão de benefícios. Como é que a empresa está? O que nós temos trabalhado? Nós temos pesquisado o mercado para ver como é que nós estamos hoje em termos dos concorrentes. Nós estamos fazendo algo diferenciado? Estamos fazendo igual a todo mundo? Estamos fazendo pior do que o mercado? Então, como que a sua empresa hoje trabalha essa questão de cuidar das pessoas que estão lá hoje? Como que eu preparo um plano de carreiras para os meus funcionários? Eu tenho minimamente um plano de carreiras? A pessoa entra na empresa e ela sabe quais são as possibilidades dela aqui dentro? Ela tem um acompanhamento? Ela tem algum processo de desenvolvimento, onde ela, de repente, dentro de um determinado período, de um determinado prazo,
ela sabe que ela pode caminhar para determinadas áreas, atividades, etc. Ok? Muito bom. A Vilma está dizendo que hoje está só quietinha, mas está valendo, viu? O importante é estar presente, estar participando, isso é que é bom, tá bom? Muito bem. Vamos lá, o próximo item, 8º item. Vamos falar aqui de integração entre comunicação e tecnologias. Então, 8º item, integração. Só anotar aqui para quem está no Facebook, integração de comunicação e tecnologias. Esse é um grande desafio hoje, né, para o profissional, né? Como que as empresas hoje estão administrando o uso das tecnologias internamente no seu ambiente de trabalho? Tem dois olhares aqui. Um olhar do uso da tecnologia no ambiente de profissional, por exemplo, é permitido usar celular no horário de trabalho? O celular é permitido para que tipo de atividade? E também, como que a empresa se relaciona internamente com o uso das tecnologias com os funcionários. O uso de e-mail interno, de sistemas de comunicação interna, reuniões, como que as comunicações acontecem. Nós fazemos trabalhos de comunicação mais pessoal, olho no olho, via internet. Como é que a gente está? Se é uma empresa menor, é óbvio que o investimento em atividades onde promovam a interação pessoa a pessoa é mais interessante. Mas se eu tenho uma empresa mais global, uma empresa com várias unidades, em vários campos, em vários locais de atuação, eu preciso ainda mais integrar as tecnologias. Então, como que o RH hoje utiliza essa integração da comunicação interna com as tecnologias? Como que eu agilizo isso? O WhatsApp é uma ferramenta fantástica. Se bem utilizada, ela é fantástica. Tem um amigo meu, Jacques Greenberg, que fala de como vender mais pelo WhatsApp. Pesquisa depois. É uma palestra fantástica, interessante para a sua empresa. E como que internamente, como profissional de RH, eu posso integrar essa ferramenta? Como que eu gero integração dentro da minha organização? Como que as pessoas se sentem, né, valorizadas dentro de uma comunicação interna da empresa? Eu peguei uma geração ainda, que eu acredito que algumas empresas ainda têm, eu não tenho tido muita informação sobre o que eu vou falar agora, se isso ainda é frequente, mas eu peguei, trabalhei em empresas que era muito comum algum tempo atrás, o jornal interno. Eu sei que empresas ainda utilizam isso, mas jornal impresso, jornal em papel, né? Jornal impresso, eu sei que algumas empresas ainda fazem isso. É uma forma de valorização, só que hoje você tem outras tecnologias que também podem ser agregadas e como profissional de RH a gente tem que estar ligado nesse sentido, né? O Davi está falando, né, que na empresa sempre usa o celular para contato com o cliente. Então vejam, a integração efetivamente disto, né? Como que eu estou usando essa ferramenta do celular e outras possibilidades para integrar a área de recursos humanos também. Muito bom. Vamos para o último item, o 9º item dessa apresentação, que é a gestão de compliance. A última vez que eu fiz essa palestra, que foi no congresso de RH da Absolute, eu perguntei, né, para a plateia o que era compliance. Aí fica um tempinho para você pensar o que é compliance. Eu escrevi aqui para quem está pelo Facebook me acompanhando ao vivo. Depois quem estiver no YouTube eu coloco todos os itens também, tá bom? A Iris está falando, né, só voltando no anterior ali, que ela usa o WhatsApp para falar com os clientes e é muito útil se soubermos usar, sem dúvida alguma. É bem por aí mesmo, né? O uso adequado, o uso correto. E você sabe que muitas vezes o que precisa para gerar essa utilidade de uma ferramenta como o WhatsApp, por exemplo, ou o celular, de uma forma geral, é fazer uma conscientização. Conversa, troca uma ideia, explica e tal. Não precisa cobrar, né? E tal. Gestão de compliance, 9º e último item das 9 competências fundamentais do novo profissional de RH. Alguém sabe aí dizer o que é a gestão de compliance? Então, compliance é a gestão do compliance. Compliance é a questão de como que a empresa
lida com as questões éticas, com as questões de mercado, né? Jurídicas, éticas e tal. Então a gestão do compliance é isso. Como que o RH lida com as questões de conflitos, conflitos de interesses, conflitos éticos? A empresa, algum profissional da empresa está recebendo alguma coisa por fora, tem gente vendendo produtos dentro da empresa, é permitido ou não é? Né? Por exemplo, prestei serviço para um banco em São Paulo e uma das dúvidas que os gerentes tinham, puxa, às vezes um cliente vem e te oferece, dá um bolo de sexta-feira, dá um bolo que acabou de fazer e aí você não vai aceitar. O banco tinha uma regra, não pode aceitar nada de nenhum cliente. Aí o gerente fala, puxa, mas vem aquela senhorinha super carinhosa e vem, te entrega um bolo, você vai recusar isso para a mulher, coitada. Como é que fica essa situação, né? Então, essa gestão do compliance é uma coisa extremamente delicada e o RH tem que estar muito presente. Então, qual o código de ética, código de conduta, código de vestimenta, relações jurídicas, como que a empresa está lidando com isto, o RH tem que estar mais presente. E você, como profissional de RH, até a questão do feedback, lembra que eu comentei lá atrás, que foi uma das colocações feitas, se eu não me engano, pela Maísa, né? Da questão do feedback, dou ou não feedback para o candidato? Como é que é esse feedback? Como é que eu administro esta informação? Que informações da empresa eu passo para o mercado e assim por diante, ok? Então, isso tudo é uma questão bem delicada e que o RH precisa tomar para si como uma responsabilidade importante. Muito bem, então esses são os 9 itens e só para a gente dar uma repassada em quais que eu falei do posicionamento estratégico, da credibilidade, da capacidade de lidar com paradoxos dentro da empresa, a capacidade de promover mudanças, o desenvolvimento do capital humano, a análise e interpretação de dados, a administração de benefícios e remuneração, a integração entre comunicação e tecnologias e a gestão de compliance. Ufa! Bastante coisa, né? E aí, rapidamente aqui, o nosso tempo está já quase estourando. Como é que nós estamos? Aí foi feito, então, dentro desses 9 itens, foi feita uma pesquisa mundial para detectar como que os RHs nas empresas no mundo, como que elas estão diante desses 9 itens. E comparando com o Brasil, feita uma pesquisa nos RHs brasileiros. Eu digo para vocês o seguinte, nós tomamos pau em 8 itens. Em um deles nós ficamos à frente da média mundial. Em todos os outros abaixo da média mundial. Um ou outro um pouquinho só abaixo, alguns um pouco mais. Eu vou falar não de todos, porque senão levaria tempo demais, tá? E seria muita informação, por isso que eu falei, com slide fica mais fácil, né? Mas como eu não tenho eles aqui para representar para vocês, eu vou falando. Mas imagine, vai imaginando, qual o item que nós brasileiros ficamos à frente da média mundial? Veja se você vai pensando. Eu vou falar algumas outras coisas, vai pensando. Dos 9 itens, qual deles nós brasileiros ficamos à frente da média mundial? Todos os outros nós ficamos um pouquinho abaixo, não muito, a maioria deles não muito. Alguns ou outros ali um pouquinho mais, mas em geral não muito não. O pior de todos, vou falar do pior. Aquele que nós ficamos mais distante da média mundial. Olha que coisa grave. Credibilidade. Vê se com você e com a empresa que você trabalha, este é um fator crítico. Credibilidade. Nós ficamos bem longe da média mundial. Ou seja, um RH que promete, mas não cumpre. Em resumo, em geral, essa é um pouco a mensagem. Bom, o que nós ficamos à frente da média de mercado foi lidar com os paradoxos, lidar com as diferenças. Isso, de uma certa forma, nós brasileiros temos razoavelmente bem desenvolvidos, né? A gente já vive num mercado, num Brasil, num sistema político, econômico extremamente ambíguo, né? A gente não sabe estar. Só para deu uma queda aqui na transmissão, eu já vou concluir daqui a pouquinho, estão me assistindo. Quem estiver me assistindo, dá um like, só para eu ver se está tudo ok, se a transmissão não foi perdida de fato, por favor.
só para eu poder acompanhar, me dá um like aí, por favor, que deu uma queda aqui para mim. Eu não sei se eu perdi vocês ou vocês estão comigo. Tá por aí? Dá um like, por favor. Dá um joinha, dá um curtir, manda um coração, por favor. Isso, só para eu saber se está todo mundo por aqui ou se eu perdi vocês de conexão. Tá bom? Muito bem. Ótimo, obrigado. Então, só para a gente fechar essa transmissão, agradecendo já a participação de todos vocês. Quem tiver interesse no conteúdo, quem tiver interesse, seja você que está assistindo ao vivo, você que está assistindo pelo YouTube a gravação, manda um e-mail, contato@rogeriomartins.com.br. Eu te mando um resumo dessa apresentação com os 9 itens e tudo mais, ok? Mas manda o e-mail, seja educado, né? Vamos falar, somos RH, seja educado. Coloca o seu nome, se você trabalha em alguma empresa, e fala que você participou, se você assistiu essa transmissão ou a gravação, tá bom? Somos RH, lembra disso, né? Vamos ser bacanas, simpáticos, educados, que faz bem para todos nós e fica mais fácil para eu me comunicar com você e te responder por e-mail também, tá bom? É isso por hoje, é isso por essa transmissão, espero que tenha sido útil, espero que tenha sido agradável. Lembrando que então todas as terças-feiras às 21 horas, horário de Brasília, tem uma transmissão ao vivo comigo, gravação sempre disponível no dia seguinte no meu canal do YouTube, que você já deve saber qual é, mas eu vou reforçar aqui, que é www.youtube.com/palestrante Rogério Martins. Já fez sua inscrição no canal lá? Se inscreva, chame seus amigos, inscrevam-se também, será um grande prazer poder compartilhar muitos conteúdos bacanas com todos vocês, tá bom? Grande beijo, grande abraço e até a próxima.